Boa noite a todos. Eu sou a Josi, faço parte dessa casa, a qual denominamos de nosso lar, né? Toda quarta-feira estamos aqui juntos para a realização da nossa palestra. Hoje nós temos como convidada a nossa irmã Érica e temos alguns recadinhos para dar. Bom, as nossas atividades, elas começam às segundas-feiras, internamente com a reunião mediúnica. Inclusive, quem quiser deixar nomes para encarnados e desencarnados, para que seja realizado preces, nós temos ali na entrada o baúzinho. Às terças-feiras, às 14 horas, nós temos um projeto chamado Cantinho de Maria, a qual são realizados confecções para mãezinhas, bebezinhos. Às 18h30, nós temos o livro Estudando a Mediunidade, ele é online. Quem tiver interesse pode entrar em contato com qualquer colaborador aqui da casa. E após o estudo da mediunidade, nós temos o estudo às 20 horas do livro Céu e Inferno. Às quartas-feiras, né, nós temos o nosso encontro aqui às 20 horas. Posteriormente à palestra, nós temos a aplicação de passe. E nós temos também agendado me fugiu o nome. Atendimento fraterno, é realizado o agendamento e nós temos o atendimento fraterno. Juntamente com a nossa palestra, nós temos um encontro dos nossos jovens para a doutrina da mocidade, realizado nesse mesmo horário da palestra. Às quintas-feiras, 17h30, nós temos presencialmente aqui na casa o estudo do livro Fonte Viva. E às 19h30, nós temos o estudo do livro do Evangelho e do livro dos Espíritos, às 19h30, online. Também quem desejar participar, é só entrar em contato com qualquer um de nós. Aos sábados, estamos retornando esse sábado agora a evangelização infantil, que estava de férias. Ela tem início às 8 horas e se estende até às 10h30, 11 horas. Nossa evangelização infantil está muito carente, necessitando de muita ajuda presencial. Não precisa ser evangelizador, apenas se você puder vir nos ajudar a passar o olhinho numa criança, levar uma criança ao banheiro, ajudar uma criancinha a se alimentar, é de grandíssima ajuda. E arrecadamos também alimentos para esse café da manhã, a qual nós oferecemos a essas crianças. O que você puder doar, leite, Nescau, açúcar, um pãozinho, um biscoitinho, fica a critério de quem puder doar, tá bom? Então, eu vou chamar agora a Aline para poder realizar a leitura da nossa página. A Helena vai realizar a nossa prece inicial. Boa noite. O livro é Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A página é Não te enganes. Olhais para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Paulo, 2 Coríntios 10:7. Não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muita vez, superestimando nossos valores, acreditamo-nos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer, impensadamente, que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz.
mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, ao seu turno, ensoberbece na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas, envoltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes da nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que somos portadores de virtudes e defeitos. Nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E, compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Boa noite a todos. Nós temos aqui à nossa frente duas figuras belíssimas, que é a figura de Maria e a figura de Jesus. Nós sabemos que na casa espírita nós não cultuamos imagens, né? Nada a ver com essa prática de cultuar imagem, mas eu acho que essas figuras que estão à nossa frente nos ajudam muito a harmonizar o ambiente e harmonizar os nossos corações, os nossos pensamentos. Então eu gostaria de convidar a vocês nesse instante para escolher uma dessas figuras e trazer nas nossas mentes uma delas, agradecendo, antes de mais nada, por esse dia, agradecer por estarmos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, agradecer pela oportunidade que temos de conhecer essa doutrina que nos esclarece, que conforta os nossos corações, nos consola. Agradecer a Deus, nosso Pai maior, por ter nos dado essa oportunidade. Pedir ao nosso Mestre Jesus que fique nesse instante com a nossa companheira Érica, que vem nos trazer uma mensagem na noite de hoje, que ela possa estar sendo muito bem intuída pelo seu mentor espiritual, pelo mentor espiritual da nossa casa, pelos trabalhadores que aqui se encontram para a realização de todos os trabalhos. Pedimos que envolva cada um de nós aqui presente, que nós possamos ser tratados dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas necessidades, que possamos, durante a palestra,
sermos tratados pela espiritualidade amiga e que depois possamos voltar aos nossos lares em paz, em segurança, agradecendo ao nosso Deus, nosso Pai maior. Que assim seja, graças a Deus. Então agora vamos passar a palavra para a nossa companheira Érica. Ela vai falar sobre amar ao próximo como a nós mesmos, que deve ser uma tarefa meio complicada, né? Mas ela vai nos esclarecer a respeito do tema, tá bom? A palavra é sua. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu queria... tá aqui. Sou mais alto, né? Estão me ouvindo direitinho? Então, gente, muito agradecida por estar aqui novamente. Eu já tive... essa é a terceira vez que eu venho aqui, 2 por palestra, e uma foi um café da manhã que a gente fez aqui, que a Abrap Lagos promoveu aqui na casa. A casa nos recebeu e a gente ficou muito grata com a abertura da casa para a gente. Então, estou feliz de estar aqui novamente com vocês. E falando um tema que ainda é acho que todos nós ainda estamos nesse processo de aprender realmente a amar nosso próximo, né? Quem de nós ainda não escorrega de vez em quando, que ainda tem que ficar nessa exigência íntima? E mais, amar ao próximo como a si mesmo. O exercício de se amar ainda é um processo, a gente ainda não consegue, a gente está ali caminhando, cada um de nós, né? E a gente precisa entender esse processo, se perdoar, se amar, olhar para si, olhar para dentro, identificar aquilo que a gente ainda precisa ali corrigir na nossa alma, na nossa trajetória, porque amar, eu sempre penso nessa questão do amor junto com o perdão, porque a gente não só acerta, né? A gente às vezes comete erro, e a gente tem o hábito de achar que o erro tipo, eu erro, então eu sinto culpa. Não, a gente erra para depois acertar. Então, a gente tem que se perdoar, porque, inclusive no amor, se vocês perceberem na sociedade, a gente está caminhando para entender o amor que Jesus nos trouxe. Porque se a gente sempre entende Jesus como modelo e guia, ele também é modelo e guia de amor. Então, a gente precisa olhar para ele e falar assim, caramba, esse amor é que eu tenho que buscar o tempo todo. Meu alcance, minha vontade tem que ser de encontrar esse amor que Jesus nos trouxe. E aí, a gente precisa começar a que possamos iniciar uma reflexão com o coração. Lembrando que amar é sempre o melhor caminho, mesmo diante de lutas. A gente vai encontrar desafio todos os dias, mas o amor é que tem que prevalecer sempre. E aí, eu vou ler o capítulo, ele fala que o mandamento maior, fazermos aos outros que gostariam que nos fizesse, parábola dos credores e dos devedores. Ele inicia o capítulo falando assim, os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, propôs uma questão para tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? A gente até hoje, a gente sabe, mas será que a gente realmente utiliza no nosso dia a dia? Eu sempre, falou-se em evangelização, né? Eu sempre, quando pensava na evangelização com os meus amigos, será que a gente
sabe, já vivenciou todos aqueles mandamentos? Será que toda hora a gente utiliza? Fala assim, não matarei. Jesus pegou, resumiu tudo, e mesmo assim a gente, às vezes, não utiliza os 2 mandamentos. Então, ele pergunta para pegar Jesus, né? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus. Aí a gente tem os outros abaixo fazendo o seguinte: fazei aos homens o que gostarias que eles vos fizesseis, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como gostarias que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, tendo começado a fazê-lo, apresentando-lhe um que lhe devia 1000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que os vendesse a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que pertencesse, para pagamento de sua dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tem pouco de paciência, e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrou um dos seus companheiros que devia em 100 dinheiros e segurou pela goela e quase o estrangulá-lo. Dizia: paga-me o que me deves. O companheiro, lançando-se aos seus pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender para tê-lo preso até pagar o que devia. Então, voltando lá no princípio, quando eu lia primeiro sobre o que ele falara sobre o mandamento, primeiro a gente tem que pensar que Jesus, ele já nos anunciou, ele resumiu em dois únicos mandamentos para que a gente siga. E amar ao próximo como a ti mesmo é o caminho para a gente entender esse amar a Deus. Por quê? Se eu percebo que a essência do nosso Pai está em cada um de nós, e se eu falo assim, eu amo a Deus, mas se eu não amo meu irmão, como é que eu estou demonstrando esse amor a Deus se cada um de nós é irmão, cada um de nós tem a essência de Deus? Então, esse amor, quando a gente ama o nosso irmão, quando a gente faz o bem ao nosso irmão, a gente, por tabela, está amando a Deus. Quando a caridade é feita, é o amor de Deus que está sendo feito a cada um dos nossos irmãos. Então, pensa só, cada um de nós não pensa assim. Quando algo bom acontece, quando a gente consegue resolver uma coisa que um irmão nos ajuda, a gente fala assim: ai, graças a Deus que você apareceu para me ajudar. A gente entende já que aquele irmão foi a mão de Deus agindo em nossas vidas. Quando a gente agradece um médico que nos trata bem, que consegue o melhor tratamento para a gente, que a gente consegue se curar, a gente fala assim: poxa, graças a Deus eu encontrei esse médico. Isso é a gente entendendo que o amor de Deus vem pelos nossos irmãos. Então, nós também podemos ser essa mão de Deus com cada um dos nossos irmãos que estão pelos nossos caminhos, pela caridade, pelo amor ao próximo. É uma forma da gente ser essa mão. É uma mão linda, bela, mas a gente não deve se sentir pesado por fazer isso, e sim felizes, porque nós estamos participando desse amor. Então, a gente pode ser amoroso entre nós, amoroso com as pessoas que estão na rua, amoroso com quem a gente encontra no nosso trabalho, na nossa vivência nas ruas. Eu sempre lembro, assim, que é um detalhe, né? Eu uso muito coletivo, então, toda vez que eu entro, eu falo boa tarde, bom dia,
Nem sempre eu estou recebendo de volta, mas eu faço questão porque é um desejo que eu estou emanando para ele. Eu quero realmente que ele tenha um excelente dia, eu quero que ele tenha uma boa tarde. Então, a gente tem que se encher desse desejo bom para os outros, porque eles sentirão. É diferente quando a gente faz isso com amor. E ainda não é o amor de Jesus? Provavelmente ainda não. Jesus, ele chegava perto, já emanava aquele amor, as pessoas já modificavam. Mas é o que a gente está podendo dar hoje, e que a gente possa dar e dar bastante. Quando ele fala mais à frente sobre a parábola do devedor, e eu estou pulando outro porque basicamente tem proximidade. Quando fala do devedor, eu sempre me encantei com essa parábola, porque a gente faz isso, né? A gente pede perdão, a gente quer que nossas dívidas sejam todas diminuídas, mas quando uma pessoa esquece de entregar uma coisa para a gente, pô, fulano pegou aquele meu potinho de plástico e não me devolve. A gente tem essas coisas, né? A gente às vezes lembra de coisas e tem que deixar para lá. Eu costumo fazer o exercício seguinte: se eu emprestei, é melhor contar que não volte, porque para não ter que ficar nem com esse pensamento. Então, assim, a gente precisa fazer o exercício de dar e o coração não ficar mais apertado e apegado com aquilo que se dá. Então, tem que dar de coração. De coração mesmo. Por exemplo, se eu peço perdão e cada um de nós tem lá as suas dívidas, seja com o governo, para poder pagar, né, imposto de renda, e aí sempre essas somas são muito maiores do que qualquer outra dívida que nos tenham conosco. Então, assim, o esforço de perdoar, o esforço de não exigir mais do que a pessoa possa nos dar é importantíssimo, porque é uma libertação para nós e para eles. Então, a gente necessita sempre fazer esse exercício de dar o que... Olha só, Deus está pedindo o mínimo. Me dê o mínimo do que eu dou para vocês. Eu sou misericordioso todos os dias. Eu te dou oportunidade todos os dias. Dá para o irmão que está do seu lado. Oferece essa caridade, esse bem a esse irmão. Eu trouxe um texto para a gente acompanhar junto, que eu acho que vai nos ajudar um pouquinho. Eu gosto muito, lá em casa, a gente tem muito hábito de ler alguns livros que, de vez em quando, eu falo assim, eu até fiz isso esse ano, assim, a gente estava lendo outros estudos, e aí eu falei assim, eu estou com tanta sede de Jesus, sede assim, das histórias, né? E aí a gente tem alguns livros que a gente gosta muito de ler, dentre eles esse daqui, que é o Jesus no Lar. Antes desse, a gente estava lendo Boa Nova, a gente está estudando Paulo Estevão. Então, assim, a gente está assim, em casa, isso é em casa, não é fora, porque a gente também tem que entender que a gente tem que ler em casa, a gente tem que estudar, a gente tem que se encher de Jesus no nosso lar. Jesus precisa estar presente no nosso lar. Então, justamente o livro fala disso, de Jesus no lar. Então, tem uma historinha que é Auxílio Mútuo. E aí eu queria ler para vocês. Diante dos companheiros, André, um dos apóstolos, irmão de Pedro, leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto das necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho. E Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Quer dizer, aqui ele já está reclamando da caridade, né? Muito difícil. Aqui ele fala, muito difícil atender à própria situação, ou seja, olhar por si mesmo quando a gente está cuidando dos outros.
Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e, quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através da região deserta, caminhavam 2 velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se, quanto possível, contra golpes de ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Eu quero que também vocês façam exercício para vocês pensarem o que vocês fariam nessa situação. Se vocês, quem conhece, né, mas quem não conhece, faz o exercício de que vocês fariam, né? Um deles fixou o singular achado e clamou, irritadiço: não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima, sem perda de minutos. E avançou para diante em largas passadas. O viajor, de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos colando-o paternalmente ao próprio peito e, aconchegando ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi um infeliz viajante encontrado, sem vida, num desvão do caminho alagado. Seguindo a pressa e a sós, né? Isso a gente precisa prestar atenção no que ele vai falar sobre o outro, o que preferiu não ajudar. Seguindo a pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto o companheiro sustentava junto do próprio coração, enquanto o companheiro sustentava a criança que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhantes desastres. Descobria a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando o menino abandonado, ajudar a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil a outrem. Conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converte-se-á, agora ou mais tarde, em recurso a nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor
do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Esse capítulo, ele nos fala muito desse amor, porque quando Jesus nos recomenda amar ao próximo como a ti mesmo, ele estava nos dando um remédio. Vamos nos imaginar como esses dois homens seguindo por um caminho gélido, escuro, com chuvas, com tormentas, com várias necessidades no caminho. Quando a gente se tenta e se esforça para seguir sozinho, é muito provável que nós nos cansemos muito mais. Eu não vou nem falar que aconteça como aconteceu com o Senhor da história, mas nós sofreremos muito mais, porque é junto, é na união, é amando ao próximo, é trazendo essa empatia no coração, que quando a gente vê o nosso irmão sofrendo, e isso em qualquer situação, gente. Às vezes a gente pensa assim, é só a caridade feita, é lindo a caridade que a gente faz nas nossas casas, né? Ajudando com pão, mas é também o nosso sorriso, é o nosso dia a dia, a nossa paciência na fila, é a paciência na fila do mercado, a fila do banco, é entender que as pessoas estão trabalhando. Os Uberes, às vezes, eles falam assim, me dê uma boa avaliação. Eu falo assim, já dou 5 estrelas para todo mundo, porque está todo mundo trabalhando. Então, assim, como é que eu vou avaliar meu irmão? Eu não tenho como avaliar. Eu não sei os percalços que ele está tendo para estar ali. Às vezes ele não é tão educado como a gente gostaria, mas às vezes a gente não sabe da história dele, a gente não sabe o que está acontecendo na casa dele. Então, assim, o amor ao outro nos faz viver muito melhor. Então, a gente precisa aquecer nosso coração. Aquecer o nosso irmão é aquecer a gente. Então, a ideia, que quando eu trouxe isso, ela estava falando justamente o que Jesus falou ali, é sobre amar ao próximo, como a ti mesmo. E eles estavam reclamando disso. Como é que eu vou cuidar de mim? Não é? No início, como é que eu vou cuidar de mim se eu tenho que cuidar dos outros? Se eu tenho que dar meu tempo para os outros? A gente, às vezes, se vê nessa berlinda, né? Porque ou coisa que acontece, assim, por exemplo, a gente está desempregado ou coisa parecida, né? Aí a gente vai lá para a casa espírita, começa a trabalhar, aí vai para a evangelização, se oferece, aí logo aparece o emprego e a gente sai, a gente deixa de fazer a atividade. Eu me lembro, eu já coordenei uma atividade num abrigo, aí eu me lembro que sempre aparecia voluntários. Aí o voluntário estava assim, eu não estou trabalhando, então resolvi vir aqui. Era impressionante, gente. Não chegava um mês de atividade. A pessoa conseguia alguma coisa que ia tirar ele daquela atividade de caridade. Então, a gente precisa entender que não é que não deva ter as oportunidades e a gente não tenha que ter o nosso emprego, que a gente não tenha que ter nossas atividades. A questão é, qual a nossa prioridade na vida? Mesmo, por exemplo, às vezes a gente tem um trabalho que ele já nos permite praticar a caridade todos os dias. Eu falo isso sempre com meu marido. Eu agradeço muito a Deus pela profissão que eu escolhi. Por quê? Porque minha profissão, que é psicóloga, por mais que eu não tenha totalmente, eu não consiga ficar em tudo, mas eu atendo as pessoas, já atendi muitos de graça, atendo ainda. Então, assim, a gente acaba fazendo a caridade com aquilo que a gente acabou estudando, se esforçando muito. Então, assim, eu sou muito grata pela profissão. Aí, quem não é psicólogo, como é que faz? A oportunidade está
sendo dada para cada um de nós. A gente pode usar a casa espírita, a gente pode usar. Eu gosto muito do trabalho do pessoal do Solidariedade, que ajuda as pessoas, não só as pessoas que moram, né, que estão em situação de rua, mas também aquelas pessoas que estão precisando de coisas. Sempre tem uma rede de solidariedade que eu gosto muito, que fulano está precisando de, sei lá, de fralda. Todo mundo se une para poder. Eu não tenho participado muito, eu estou no grupo, mas eu não consigo participar muito, porque eu nem tenho tempo de olhar os grupos. A gente estava mesmo conversando agora que é tanto grupo nessa vida que eu não consigo nem participar plenamente, mas existe possibilidade da gente fazer o melhor, que é com os nossos irmãos. Aí aqui a caridade, ela tem o papel de justamente ajustar o nosso coração. Eu lembro muito que, assim, quantas vezes eu estou me lembrando agora muito especificamente de um caso de uma avó que estava doente, e nesse período de adoecimento nasceram 2 netos em períodos esparsos de tempo. E aí eu fiquei como observadora. E com o amor da criança, foi modificando a tristeza, porque já estava entrando em processo depressivo, a vontade de não querer mais participar, porque já estava falando assim, porque a gente às vezes entra nesse tipo de ideia de que a gente às vezes, estão encerrando o ciclo. Quem sabe do encerramento do nosso ciclo é Deus. Então, quando veio a vida que tem as crianças, a vida que tem os jovens, a vida que tem os adolescentes, para junto dessa avó, ela se encheu desse espírito de amor. O amor foi ali trocado na minha frente, aquela energia fluida, que é isso que o Jesus quer que a gente passe. A gente às vezes pensa que é uma atividade que de toda hora eu tenho que fazer isso, que toda hora eu tenho que, eu tenho que demonstrar que eu amo. O amor, às vezes, gente, está lá na nossa casa, está na nossa compreensão, está com o nosso perdão, que às vezes é difícil no lar, nas pessoas próximas, amar. Mas o amor, gente, é um exercício, é um processo. Aí eu me lembro também, assim, que as pessoas costumam dizer assim, falar do amor romântico, começa a separar amor com um monte de adjetivo, né? Amor romântico, amor de pai e mãe, A gente, quando divide muito, a gente acaba não entendendo a plenitude do amor de Jesus, porque Jesus também é um amor pai, é um amor irmão, ele é todo o amor. Então, assim, ele veio representando esse amor, ele olhava para a gente, e assim... Eu estou falando que ele olhava, mas ele olha para a gente e enxerga. Porque ele se conhece tanto que ele se permite olhar para a gente, olhar da gente como a gente é e nos amar. E a gente precisa olhar dessa forma para a gente, independente do que a gente fez, do que a gente faz, e nos amar, e olhar para cada um à nossa volta e falar assim, que a gente, às vezes, tem um olhar para ver aquilo que é feio, mas a gente precisa exercitar para olhar o bonito que há em cada um de nós. Todo mundo tem algo de bom a oferecer. Todo mundo pode e deve fazer a caridade. Existe uma história que a gente uma vez ouviu uma palestrante lá de Minas Gerais falando, acho que era Jussara, né? Eu acho que era Jussara o nome dela, né? Que ela contou que existia uma senhora, trabalhadora espírita, sempre envolvida na caridade, só que ela começou a perder a visão. E aí, isso impediu a ela de ir para os lugares sozinha,
porque sem contar com a ajuda dos outros, né? Só que elas falaram assim, não, mas eu vou continuar fazendo. O que ela fez, gente? Ela pedia a filha dela para ligar para um número aleatório, e aí ela ligava para essa pessoa, não estou dizendo que a gente tem que fazer isso não, tá? Mas ela ligava para a pessoa e começava a falar de Jesus, falar das coisas do Espírito, que Deus poderia fazer por eles. E aí ela fazia isso todos os dias. E para ela isso dava um significado de que ela estava colaborando, que ela estava servindo. Então a gente, veja, ela poderia ter caído, não posso fazer mais nada, como é que eu vou ajudar? Não, ela arranjou um jeito. A gente sempre pode resolver de alguma forma. Às vezes é fazendo uma roupinha para as crianças, às vezes é fazendo uma comida, né? Eu vi que tem um lanche coletivo aqui no sábado. Isso tudo é demonstração de amor e afeto. A gente precisa utilizar o que a gente tem. O que a gente tem é o que vai fazer com que a gente produza muitas flores, muitos frutos, para que a gente se sinta bem e alcance nesse processo de amor do Pai. Quando Jesus falou, num dos itens desse capítulo, que dai a César o que é de César, a gente, às vezes, no nosso cotidiano, tem esse embate de como é que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar com as ideias de pagar as minhas dívidas. Acho que a gente volta lá nas dívidas. A gente, às vezes, questiona, diz que é injusto, né? Mas a gente está aqui hoje. Eu tenho uma amiga minha que sempre fala assim, nós escolhemos estar nesse período de transição. Se a gente escolheu estar aqui para ajudar, é lógico que a gente vai encontrar coisas que não nos desagrada. Por quê? Porque a gente, inclusive, até pela nossa vivência de espírito, a gente sabe que poderia ter organizações melhores. A gente já estudou muito provavelmente, muitos de nós, que existe, como é que é viver no mundo feliz, por exemplo. E isso eu não estou falando nem encarnado, não. Estou falando quando a gente estava na erraticidade. Então, a gente vem com essa sensação de mundo caótico. Mas a gente escolheu estar aqui. E se a gente escolheu estar aqui, a gente precisa amar profundamente esse momento, essa oportunidade. Ela é a chave para eu alcançar momentos futuros de felicidade. Se a gente hoje ainda precisa encarnar, é porque a gente ainda tem aquelas, como diz, tem até um texto daqui da Sara, né? A gente tem sujidades em nosso pote, que a gente, quando bota o leite do Evangelho em nós, se a gente não limpa o que está em nós, a gente não consegue entender o Evangelho. Então, a gente precisa fazer esse esforço de, o tempo todo, entender essa sociedade, entender que ela não é perfeita, mas que a gente precisa olhar para ela com afeto, com amor, porque ela é oportunidade. A gente entende que, dentro desse processo de transformação, a gente está aqui colaborando para quem vai estar aqui nesse planeta no futuro. Nós somos aqui colaboradores desse planeta no futuro. Quem estará aqui, isso já é uma demonstração. Quanto mais a gente trabalhar no bem construído hoje, esse mundo que será a Terra, nós estaremos colaborando. Aí a gente vai pensar assim, quem serão essas pessoas do futuro? Talvez nós. Quando a gente cuida desse planeta, cuida daqueles que estão aqui, a gente está cuidando de nós, em última instância. Por quê? Vocês querem voltar para um planeta já regenerado e feliz? A gente precisa construir a partir de hoje.
Porque quando a gente está numa casa espírita, um dos princípios é a gente acreditar na reencarnação. Nós iremos voltar ou nas nossas próprias famílias, ou em outros lugares onde a gente for necessário. Então, isso também é demonstração de amor e de afeto. Isso é processo de amor. A gente, às vezes, tem muita dificuldade de ampliar essa nossa consciência e falar assim, caramba, eu pertenço a essa engrenagem que está construindo o futuro. Vocês pensam que aqui não está? A gente não sabe o futuro da casa. Eu mesmo, que eu fiquei aqui, eu acho que, sei lá, 1 ou 2 anos sem vir aqui, já vi muita diferença. Então, essa casa também está tendo um futuro que está sendo construído por vocês. Então, e aí, esse futuro está vindo rápido, mas do planeta também vai vir. E a gente é espírito eterno. Se a gente é espírito eterno, tem gente aqui que talvez não precise nem ficar aqui na Terra, né? Vai para outro planeta. Mas tem gente que vai precisar, e a gente gostaria muito de estar aqui nesse mundo feliz. Mas esse mundo feliz é uma construção nossa, de hoje. E muitos de nós estamos aqui para isso, para essa construção. Todo mundo. Não é só dos jovens, não, tá, gente? A gente costuma dizer, botar para os outros, é para vocês que têm que fazer a diferença. Não, é para todo mundo. Por quê? A gente precisa da sabedoria de todos. Quem disse que só quem nasce agora que tem sabedoria? A gente precisa aprender com todo mundo. E aí a gente precisa... quando ele fala assim da lei de amor, e aí ele falou do espírito de Lázaro, eu não vou ler agora não, mas o amor é um sentimento elevado e acima do instinto, nos aproxima de Deus. Então, a fala sobre a parte que fala aqui de Lázaro, ele fala assim, o sol que dissipa as nuvens da alma. A gente deve refletir que amar é crescer. A gente, quando ama, a gente não sente, nem vê quando uma pessoa magoa a gente. Quando a gente cresce em amor, a gente olha para as nossas vidas e fala assim, eu tentei, eu construí algo de bom, porque tudo é bom dentro do bem e do amor. A gente, às vezes, percebe assim que as pessoas olham para esse momento na Terra e falam assim, nossa, mas esse é o pior momento. O Pai é amoroso, gente. Ele teve que dar oportunidade para muitos irmãos estarem aqui conosco nessa época. E nessa época, a gente precisa se amar tanto para amá-los, porque a gente precisa dar a mão a eles, porque essa talvez seja a última oportunidade para eles estarem agora na Terra. Então, veja que quando Jesus falou isso lá atrás, ele já estava nos preparando, porque sabia e tinha certeza que essa era a nossa cura. A nossa cura é amar. E aí, aquele texto que eu li para vocês, aquele senhor que carregou a criança, existe muita criança. E aí eu não estou falando no sentido material, mas é no sentido figurado. Muita criança com frio por aí. No sentido de que são pessoas que estão com dores, são pessoas que estão não sabem o que fazer da vida, que estão precisando de orientação, que estão precisando de exemplo. De exemplo. Então, nós precisamos perceber que esse amor que Jesus nos pede, esse amor que faz com que, por exemplo, por exemplo, a gente não pode achar, de forma alguma, que uma pessoa que está em situação de rua é pior do que nós. Né? Antigamente tinha isso, né? Não, se nasceu com uma doença, se está nessas condições, é porque a pessoa deve ter feito muito errado. Às vezes, não. Às vezes, aquilo dali é para oportunizar a gente de fazer a caridade. Vocês já pensaram nisso?
que às vezes a pessoa está numa situação que parece assim, ela precisa de ajuda. Mas a ajuda quem está precisando somos nós. Ajuda para aprender a amar. Nesse capítulo também fala um pouco, tem a mensagem que é do Emmanuel, né, que fala do egoísmo. E aí ele fala que o egoísmo é a negação do amor. Quantas vezes, e isso é um exercício também, porque nem sempre a gente consegue identificar o egoísmo em nós. Porque a gente tem uma sociedade que ela valoriza demais certos comportamentos que são egoísticos. Eu canso de ouvir assim, algumas pessoas assim, que falam assim, eu tenho que cuidar de mim, nessa história do amar a si mesmo, né? Você tem que pensar em mim, né? Eu tenho que valorizar a mim. Assim, chega um momento que as pessoas começam a falar muito isso. Eu tenho que me valorizar, eu tenho que não sei... Eu entendo que as pessoas precisam se valorizar, mas a gente pode se valorizar, sim, mas valorizando o outro. Eu vejo que algumas pessoas se valorizam diminuindo o outro. E a gente precisa valorizar cada um que está ao nosso lado. E aí, o nosso lado é aqui. Eu tenho que valorizar vocês. Eu tenho que valorizar quem trabalha comigo. Eu tenho que valorizar quem mora comigo, que me atura todos os dias. Então, a gente precisa desse processo de amor, de valorização. E vencer o orgulho em nós é possível quando a gente identifica pequenos momentos que esse egoísmo ele nos toma. É muito mais fácil quando a gente observa na criança, né? A gente, quando a criança não quer emprestar um brinquedinho, e a gente fala assim, empresta para o amiguinho, não sei o quê, compartilha. Só que aquele momento da criança faz parte do desenvolvimento dela. Ela vai superar aquilo dali. Diante do exercício que ela está de convivência e socialização com os outros, dentro do desenvolvimento dela, ela vai indo e caminhando para superar isso. Aí a gente fica pensando assim, como é que a gente ainda tendo esses processos egoísticos de não querer, de ficar com apego às nossas coisas. Se a gente aqui, então, que somos espíritas, precisamos pensar no desapego, e não não estou falando aqui que a gente não possa e não deva ter as nossas coisas para a gente ficar bem. A gente só consegue ficar aqui bem porque a gente está resolvendo a nossa vida lá fora. A gente precisa resolver nossas vidas para ficar bem. O Pai nos quer bem. A questão é esse apego de ter que ficar só querendo e acumulando. E aí não dividindo com os nossos irmãos. A gente, toda hora eu bato aqui. Eu lembro, eu acho que está... Eu acho que eu não vou falar, não, porque senão não tem como, não lembro a fonte. Mas me parece que o mancebo rico, ele demorou alguns séculos para ele fazer finalmente aquilo que ele prometeu, que ele falou que o Jesus quer fazer, né? Eu vou lá e daqui a pouco eu faço, né? Eu volto e faço. Nós, às vezes, fazemos isso com Jesus. Espera aí, Jesus. Espera aí, só vou ali tomar um suquinho e volto. Não, é hoje. A gente precisa fazer, precisa atuar para o amor, para a fraternidade no hoje. Ele fala também do amor aos criminosos, e que é geralmente um ponto polêmico, porque a maioria das pessoas não querem pensar em que aquele que está lá cometendo um crime poderia ter sido um de nós no passado, né? Nós poderíamos já ter cometido crimes. A gente não lembra, graças ao Pai, que nos deu o véu do esquecimento, mas a gente já cometeu no passado coisas que se a gente lembrar, isso vai, inclusive, nos doer.
Então, a gente precisa olhar para quem ainda comete crimes com o olhar de quê? Que eles, olhar as potencialidades deles e ajudá-los a sobreviver diante de todas as tentações que eles sofrem. Essa semana, eu tive pelo menos 2 histórias de superação. E aí as pessoas falaram justamente sempre a mãe está muito presente, né? A mãe ajudando e acolhendo o filho que por algum motivo foi desencaminhando, e ele hoje se percebe, inclusive, como trabalhador e ficando feliz em trabalhar, porque como ele ficou muito rebelde, ele não queria trabalhar e começou a se envolver com outras coisas. E aí, ele, quando finalmente largou a rebeldia dele e começou a conquistar isso eu estou falando de um adolescente, e conquistar seu dinheiro trabalhando, ele falou assim, não, é bom, é legal. Quer dizer, ele nunca nem teve a oportunidade de experimentar. Quando experimentou, gostou. É lógico que isso é uma história. Eu tenho outra também de outro que também se recuperou, que hoje tem família, tá, casado, também soube dessa história, de um rapaz que se recuperou, se regenerou. E aí todos eles precisaram de pessoas que acreditaram neles. A gente tem um grupo de pessoas lá em São Gonçalo que frequentam o presídio lá em São Gonçalo. E eles contam o quanto esses irmãos necessitam, muitas das vezes, de uma atenção e de carinho, porque eles se sentem muito solitários. E aí, a solidão deles, quem é que está atacando a solidão deles? Às vezes é um irmão que justamente leva ele para outro caminho. Às vezes é por desamor que eles procuram esses outros irmãos e aí querem ser só amados. No final das contas, eles querem ser amados. Talvez a gente precise só olhar para aquilo, para a necessidade de amor. Eu já vi numa reunião mediúnica um espírito de mãe vindo socorrer o filho que estava como obsessor, e esse filho finalmente largar esse tempo de obsessão, porque a mãe finalmente chegou e conversou com ele e levou ele para a espiritualidade com os irmãos superiores. Então, a gente precisa entender que a força do amor pode renovar todos nós. Eu queria também, já que está encerrando, né? Quando deixar assim um pensamento com vocês, que é o seguinte: que possamos viver esse amor em cada gesto do dia, que a caridade não fique nas palavras, mas transborde em atitudes, que a gente possa transbordar. A gente às vezes não fala assim, meu copo estava cheio, bastou uma gota d'água para eu esparramar, né? Assim, que a gente esparrame, mas não de agressividade, de dor, que a gente se esparrame de amor, que a gente possa ser aonde a gente estiver, porque a gente nunca está só. A gente nunca está só. A gente tem o nosso mentor, a gente tem os nossos espíritos amigos. Então, em qualquer ação que a gente empreenda, a gente não está só, porque a gente às vezes fica assim, não vou fazer nada porque eu estou sozinho. Está sozinho nada, gente. O Pai colocou a gente com um monte de companheiro bom para nos ajudar. Então, a gente faça o bem, transborde de amor e de caridade. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero ter passado a mensagem. E se Deus quiser, né, a gente possa realmente ampliar nossas relações de fraternidade, de amor, e aí eu estou falando de mim, porque dentro desse processo de amar a si mesmo, eu tenho que me amar, eu também possa transbordar
como eu desejo isso para vocês. Muito obrigada. Que assim seja. No início, nos recados, eu esqueci de fazer um agradecimento. Gostaria de agradecer a todos aqueles que estão presentes aqui, que estão nos vendo online, por ter nos ajudado no nosso passeio no final de semana. Foi um sucesso, foi um dia muito prazeroso e foi muito benéfico para a nossa casa, pois a nossa intenção era arrecadar fundos para a obra e, graças à espiritualidade, conseguimos encher 2 ônibus. Foi muito bacana mesmo a experiência. Esperamos aí, posteriormente, poder fazer um replay do evento, mas gostaríamos de estar agradecendo a todos aqueles que participaram conosco desse evento. E temos lanche fraterno hoje, temos empadinha de camarão, só procurar a Helena quem quiser. Nós vamos agora passar o passe. Após a nossa prece final, que eu vou pedir à Érica para realizar, quem quiser receber o passe é só aguardar sentadinho, que a Nete vai chamar para poder se encaminhar à salinha, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Érica, por favor. Queridos irmãos, vamos fechar nossos olhos. Vamos imaginar que do nosso peito sai uma luz e essa luz, ela se integra com cada um de nós e ela vira um imenso coração que é segurado por Jesus. E nesse momento nós agradecemos, Senhor, por esse dia de luz, pela paz nos nossos corações, por cada oportunidade nos dada, por cada irmão colocado adiante de nós para que nós exercitemos o amor. Senhor, cuida dos nossos sentimentos, cuida de todos à nossa volta e que possamos sermos seus servidores na caridade, no amor ao próximo. Olhai, Pai, por todos aqueles nossos irmãos que estão sofrendo nos presídios, as pessoas em situação de rua, nossos irmãos que estão acamados, os hospitais. Olhai, Senhor, pelas crianças que têm nascido em lugares ermos e sofridos, que elas tenham força. Olhai pelos nossos adolescentes e as mocidades. Dai forças a todos nós na orientação da vida, da caridade e da fraternidade. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja.